Então, contextualizando, o que seria a laser terapia? O que a laser terapia vai fazer na ferida? Ela vai modular aquela célula que está ali, tá? Então, a gente vai fazer uma modulação celular, por isso que é fotobiomodulação. A gente modula aquela célula justamente para poder deixar num nível, né, de cicatrização adequado, de acordo com o que o próprio organismo já tem. Então, o que acontece? A gente tem, o organismo, ele vai fazendo a cicatrização por ele mesmo. E eu digo sempre, minha gente, quando a gente não atrapalha o processo de cicatrização, aí a gente consegue uma cicatrização, porque o próprio organismo faz isso. Então, 90% das feridas cicatrizam sozinhas, inclusive. É só a gente não atrapalhar esse processo de cicatrização. Os outros 10% seriam as feridas crônicas que no percurso, né, aconteceu algum problema em um processo ali de cicatrização, em uma fase daquela cicatrização que deu algum problema ali e a gente não seguiu esse curso natural, tá? De cicatrização. E aí, quando a gente utiliza o laser, né, que eu tô até aqui com o meu, tá? Então, quando a gente utiliza o laser na cicatrização, na ferida, a gente vai fazer a modulação dessas células para que essas células entrem em perfeita harmonia de cicatrização, do jeito que a gente sabe que cicatriza no próprio organismo. Então, aconteceu alguma coisa. A primeira fase da cicatrização, fase inflamatória, era para acontecer em 7 dias, e ali naquele percurso aconteceu algum problema. O médico prescreveu um anti-inflamatório tópico para poder fazer uma pomadinha de anti-inflamatório para colocar ali. Ou então, o médico prescreveu um anti-inflamatório oral para o paciente que estava com a ferida. E aí atrapalhou o processo inflamatório, que é a primeira fase, que é necessária acontecer. Então, eu retardei esse processo inflamatório. Estou fazendo anti-inflamatório, né? Então, eu retardei esse processo. Eu estou prolongando a primeira fase ali da cicatrização. Por causa de uma coisa que aconteceu ali naquele percurso, naquele tratamento inadequado. E aí, naquele processo, não ficou 7 dias. Eu já estou no 10º dia e eu ainda estou protelando essa fase de inflamação. E aí, o que o laser vai fazer? Ele vai modular essa célula para que eu consiga adequar o próprio organismo para fazer essa cicatrização adequada dentro do tempo, dentro dessas fases da cicatrização, com o processo de cicatrização natural, tá? Então, ele tem ação anti-inflamatória, ele tem ação de modulação dessas células para que a gente tenha redução da dor, inclusive do paciente, tá? Então, a gente vai manter ali naquele processo, naquela ferida, a gente vai manter uma cicatrização de uma maneira adequada. Então, o laser, ele vai servir para isso, tá? E uma ferida crônica, especificamente, Lavínia, por que você está dizendo que não pode, né? Quer dizer, que não pode, né? Que ele não vai cicatrizar uma ferida crônica. Vamos lá, vamos contextualizar. Uma ferida crônica, minha gente, é uma ferida que hoje a gente nem chama mais muito de ferida crônica, né? A gente tem essa tendência dos consensos de chamar de ferida de difícil cicatrização. Vocês já viram por aí? Vocês falando sobre ferida de difícil cicatrização? A gente fala sobre ferida de difícil cicatrização, que é aquela ferida que justamente não seguiu o curso natural desse processo de cicatrização. Alguma coisa atrapalhou ali no meio do caminho. E aí ela aconteceu de aparecer biofilme nessa ferida, aconteceu ali algum processo, algum fator que está interferindo nesse processo de cicatrização e estagnou essa ferida. Então, o paciente está fazendo uso da alimentação completamente inadequada, o paciente não está fazendo repouso, o paciente está pressionando ali aquela região daquela ferida, por exemplo, embaixo do pé, né? Então, a gente vai ter aquela pressão ali constante, alguma coisa está impedindo essa cicatrização, tem um fator que está impedindo. Então, essa é uma ferida de difícil cicatrização, não está seguindo o curso natural de cicatrização, e a gente consegue já entender que essa ferida é de difícil cicatrização, e a gente vai ter que fazer outras coisas relacionadas. E aí, é por isso, Lavínia, então? É por isso porque precisa fazer outras coisas que o laser não vai cicatrizar? Não necessariamente, tá? Por que a gente fala tanto nessa relação de laser terapia como terapia adjuvante? Porque ela é uma terapia adjuvante. Ela vai cicatrizar a ferida sozinha? Não vai cicatrizar a ferida sozinha. E eu vou explicar para vocês uma questão. Hoje de manhã, eu estava conversando com uma enfermeira que a gente entrou em contato, inclusive, pela primeira vez,
E essa enfermeira, ela me disse assim, e realmente assim, maravilhosa ela, porque aí ela já disse exatamente qual era a experiência dela, tá? Ela disse que ela tinha curso de laser terapia, ela era laser terapeuta, e ela fez isso porque ela é enfermeira obstetra, e ela fez esse curso justamente para poder tratar a fissura das puérperas, a ferida operatória das puérperas, fissura mamária, né, de paciente que está amamentando, enfim. E aí ela tem uma resposta muito boa com laser, cicatrização adequada, ela modula aquela célula, acelera a cicatrização de uma ferida aguda, ela vai mantendo a ferida ali no processo natural das fases da cicatrização direitinho, perfeito. Aí ela disse que não tinha essa experiência com a ferida crônica, justamente porque, inclusive, ela achou estranho, porque ela disse que ficou 3 meses com a paciente, e a paciente não evoluiu. Evoluiu, mas evoluiu pouco. E aí, quando evoluiu pouco, aí ela disse assim, que quando chegou em 3 meses e viu que estava estagnada, não estava mais evoluindo, ela disse, eu não posso fazer mais nada por você, porque ela estava fazendo laser terapia, e ela assumiu isso. E aí, ela disse que entender sobre coberturas, entender sobre tratamento de feridas, realmente, apesar dela já ter feito alguns cursos, não era muito a área dela, não era a praia dela. Ela entendia de laser terapia para puérperas. Ótimo, né? Perfeito. Só que, inclusive, na cidade que ela está atendendo, só tem ela de enfermeira fazendo isso. Não tem enfermeiras capacitadas e que tratem feridas. E aí, essa minha paciente, que a paciente é minha, por teleconsulta, que é uma das coisas, só isso para mim, que a teleconsulta deixa a desejar, né? Que dá para poder fazer, mas deixa a desejar, é que eu não coloco a mão na massa, né? Eu não faço o curativo dos pacientes por conta da teleconsulta, então eu preciso sempre de algum apoio, né? Que a paciente está precisando de teleconsulta, eu faço a teleconsulta, mas precisa de um apoio para poder seguir com a prescrição, né? Que não sou eu que vou fazer os curativos. E graças a Deus tem ela, essa enfermeira que eu estava conversando com ela hoje, que ela vai dar esse apoio lá, ela vai ficar lá tratando dela, a gente juntas, né, de acordo com a prescrição que eu tiver fazendo para ela. Então, assim, minha gente, só tem ela. E ela está se disponibilizando para poder fazer isso, porque ela quer ajudar a paciente. E ela tem alguns cursos de feridas, e ela é enfermeira, ela pode fazer, mesmo que ela não tenha pós-graduação na área de dermato, nada disso, mas ela pode fazer, tá? E aí ela disse isso, e eu achei interessante, inclusive, justamente porque a gente pensa o seguinte: olha aí, tá vendo como é que é? Como é que a gente já vê, a úlcera dessa paciente, ela tem 20 anos de úlcera, mais ou menos. 20 anos de úlcera aberta. Esse tempo todinho, ela fez vários procedimentos, investigou várias coisas e ela estava fazendo a laser terapia. E ela estava fazendo a laser terapia lá por 3 meses e não adiantou. Melhorou um pouco, mas não cicatrizou. Então, vai cicatrizar se a gente fizer só laser terapia e colocar uma cobertura qualquer, ou não olhar, que não é nem o problema, não foi nem a cobertura que foi prescrita para ela. O problema foi que ela não foi olhada, de forma integral, essa paciente. Então, a paciente que era obesa, ela é obesa ainda, não estava se cuidando, não estava cuidando da alimentação, né? Então, não tem como, minha gente. Eu fiz a investigação todinha dessa paciente. Tudo ela já tinha feito. Inclusive, investigação de osteomielite, que é a primeira coisa que a gente pensa numa ferida crônica, assim, de longa data, é que não cicatriza com nada, né? Mas nada, deu tudo negativo, ela já tinha feito tudo que vocês imaginarem de investigação. E nada estava atrapalhando esse processo de cicatrização, teoricamente. E o que estava atrapalhando esse processo de cicatrização? A obesidade. A obesidade, o edema dos membros inferiores por conta da obesidade, não por outra coisa, porque não tem suficiência venosa, não tem suficiência arterial, nada, mas tem edema e tem o peso, né? A obesidade, minha gente, é um distúrbio realmente, é uma doença, é um distúrbio metabólico. Então, a obesidade, ela atrapalha muitas coisas dentro do organismo, é como a diabetes, né? Então, como sendo um distúrbio metabólico, ela vai agir em várias ações, vários locais, inclusive na cicatrização. A gente não vai conseguir cicatrizar, tá? Então, sim, a gente identificou qual era o fator que estava interferindo nessa cicatrização e ela foi para a nutróloga e ela está muito empenhada em
diminuir o peso, inclusive já reduziu bastante esse peso. Então, agora sim, que ela está cuidando da nutrição dela, agora vai fazer o efeito, tanto a laser terapia, né, como qualquer cobertura que a gente vá colocar. Claro, a cobertura adequada de acordo com a avaliação. Então, quando eu trago para vocês que a laser terapia não vai cicatrizar a úlcera crônica, é para contextualizar e dizendo aqui para vocês, contar justamente essa história que não é única. Isso acontece muito por aí. O que é que o enfermeiro faz? Pega a sua maletinha do laser e sai por aí fazendo laser terapia, como se a laser terapia fosse a única exclusiva que vai cicatrizar a ferida do paciente. E a gente sabe que as pessoas que ensinam, inclusive, né, laser terapia, que fazem habilitação de laser terapia, as pessoas que realmente também, os enfermeiros, né, que realmente fazem uma capacitação em laser de responsabilidade, entende que isso daqui é uma terapia adjuvante no processo do tratamento. Que inclusive eu falo aqui para vocês que até a cobertura é uma terapia adjuvante, se a gente não olhar para o paciente. Perceba que eu posso colocar qualquer coisa nessa ferida dessa paciente, se ela não cuidar da obesidade dela, não vai cicatrizar, tá? Isso é um ponto extremamente importante para poder a gente entender qual é o que está ali interferindo nessa cicatrização. Então, ferida de difícil cicatrização, a gente já entende que o paciente ele precisa ser visto, tá? O paciente precisa ser visto.